bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Nós temos vindo a falar com os sindicatos das Forças de Segurança, já falámos com a PSP, também com o CEF. Desta vez, Paulo Ferrinho convida César Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda Nacional Republicana, bem-nos falar sobre as dificuldades e as necessidades desses nossos Guardas Nacionais Republicanos. Paulo, agora é contigo. Obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia e vamos continuar na senda dos últimos programas a falar de forças e serviços de segurança. Tivemos o Paulo Rodrigues da PSP, tivemos na semana passada o Acácio, que é o presidente do Sindicato dos Serviços de Fronteiras, e hoje, para continuarmos nesta questão das forças e serviços de segurança, tenho a honra e o prazer de receber no Data Vénia, no Novo Canal, uma pessoa da Guarda Nacional da Republicana, muito conhecido, com muita presença na televisão, um cronista do jornal Correio da Manhã de há muitos anos, que é o César Nogueira, que é o presidente da Associação de Profissionais da Guarda Nacional da Republicana desde 18 de novembro de 2010, já está há mais de 10 anos de exercício enquanto presidente, e é desde 2002, há 18 anos, também dirigente desta associação profissional da GNR, e portanto já tem 18 anos, conhece profundamente a estrutura da Guarda Nacional da Republicana e vai-nos permitir um pouco dar a visão de como a Guarda Nacional Republicana está organizada e também se fazer um pouco o contraponto para que as pessoas percebam como é. Já demos a Polícia de Segurança Pública, como é que está organizado, falámos dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e agora vamos falar da maior força de segurança a nível nacional, que são mais de 23 mil membros que compõem a Guarda Nacional Republicana. Antes de dar a palavra ao Sr. Cabo César Nogueira, e dar-lhe também os parabéns e pela coragem de estar aqui, e já vou explicar porque é preciso mesmo ter muita coragem em enfrentar a Câmara e falar sobre aquilo que é o modus facienda e aquilo que se faz diariamente dentro da GNR. Só introduzindo aqui as notas jurídicas, e depois vamos construir, dizer só que a GNR tem uma lei orgânica, que é obrigatória, no Estado, por dever constitucional e dever legal, a lei orgânica da GNR, a lei número 63/2007, de 6 de novembro, mas dizer também, fazer um pouco a evolução histórica, a GNR é a força policial mais antiga de Portugal e vem do tempo da monarquia. A GNR foi criada em 3 de maio de 1911, já em período republicano, não é? Mas tendo em conta que foi em substituição de uma força de segurança, que era a Guarda Real de Polícia, foi criada em 1801, ainda tempo da democracia, e já com duas grandes características que ainda hoje se mantêm, desde 1801 que até hoje, que é a questão da dupla dependência ao Ministério da Administração Interna e ao Ministério da Defesa Nacional e outra classificação, a do Corpo Militar. Desde 1801, mesmo após as sucessivas alterações do quadro orgânico da GNR, decidiu-se manter sempre este sistema dual civil e militar a coabitar dentro da mesma força de segurança. É uma força de segurança de natureza militar, como já disse, que diz o órgão, diz a lei orgânica, constituída por militares, portanto, o conceito jurídico é militar e não agente, nem inspetor, como são as outras forças de segurança, não é? E é organizada com um corpo de tropas, é assim que está lá escrito, um corpo de tropas, que é quase toda a importação da linguagem militar para o ambiente da Guarda Nacional da Republicana, com dotação administrativa, autonomia administrativa. Tem como dupla vertente o Sistema Nacional de Segurança e Proteção, uma vertente de intervenção e outra intervenção e execução de política de defesa nacional, mais uma vez ligada aos militares. Os 5 pilares que assenta a GNR são a dupla dependência, a justiça e a disciplina militares, a organização militar, a condição militar e a prevalência de funções, isto é, a exclusividade de funções no seu exercício. Ao contrário da PSP, a GNR ainda tem mais valências. Portanto, tem que tem competências genéricas, que têm a ver com as áreas do princípio da territorialidade, como explicou o Paulo Rodrigues, que é basicamente a única coisa que distingue são conflitos positivos, tem as mesmas competências genéricas, depois só as áreas de intervenção, mas além disso tem 10 competências específicas, eu destaco 7, que é a Brigada de Trânsito, a Unidade Fiscal e Aduaneira,
o controle costeiro, a proteção da natureza do ambiente, a proteção e socorro, a representação honorífica e as missões militares, onde se inclui as honras de Estado. Quando vêm alguns estadistas estrangeiros, é a GNR que faz esse tipo de representação. E depois, que estão todas contempladas, e não há mais três, estão todas contempladas no Regulamento Geral dos Serviços da GNR, assim, não me enganem, não é? Para mais 2 minutos, só para que as pessoas possam entender, a GNR é das forças de segurança com mais legislação interna que obriga a ser conhecida pelos próprios colegas do César que trabalham lá, e vou dizer algumas leis. É a lei orgânica que já disse, é a lei de bases gerais do Estatuto de Condição Militar, é a lei da Defesa Nacional, é a lei da Segurança Interna, é o Código de Justiça Militar, porque a GNR estão sujeitos a 2 tipos de Código Penal, ao Código Penal Civil e ao Código de Justiça Militar, desde o artigo 25 ao 106, são vários crimes militares, onde diz que se aplica também à GNR, ao Regulamento de Disciplina da GNR, ao Regulamento de Disciplina Militar, que na falta do Regulamento de Disciplina da GNR é subsidiariamente aplicado este regulamento, ao Regulamento de Continências e Honras Militares, que é um decreto de 1925, que ainda continua em vigor, ao Regulamento de Medalhas Militares e Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, ao Regulamento de Medalhas de Segurança Pública e ao Código Deontológico do Serviço Policial. É preciso só tirar quase um curso de Direito, só para conhecer esta malha jurídica, este edifício jurídico que a Guarda Nacional Republicana necessita para o exercício das suas funções. Dizer também, em 2006 foi um momento importante na GNR, foi criado o Grupo de Intervenção e Socorro, que é através do Decreto-Lei 22/2006, 2 de fevereiro, que criou o Serviço de Proteção e Natureza do Ambiente, o CEPNA, e depois o GIPS, que é uma unidade especial dentro da GNR, que acrescentou valências à própria GNR. Pronto. Para terminar mesmo e dar a primeira palavra e o agradecimento ao Sr. Cabo César Nogueira, dizer que o critério que nós utilizamos aqui é o critério formal, que é o critério que nós utilizamos relativamente à distinção das forças e serviços de segurança, que é o critério formal, o critério jurídico, que é aquele que vem nas leis orgânicas, e dizer também que, além de agradecer a sua presença, em primeiro lugar queria apresentar em nome do DataVénia e também em nome do Novo Canal, às famílias enlutadas dos 2 colegas da GNR que ontem faleceram em serviço, e queria, em meu nome em DataVénia, a transmitir toda a solidariedade às famílias e também a solidariedade à Guarda Nacional Republicana e, na sua presença, a todos os militares que fazem da sua vida esta atividade que é tão inopinada e com tantas incertezas, que leva a que num ápice nós percamos a vida no exercício de funções. Por isso apresento as condolências e agradeço. A primeira pergunta que faço ao César Nogueira, antes de agradecer mais uma vez, e muito obrigado, é dizer-lhe a mesma pergunta que fiz ao Paulo. Acha que esse sistema dual PSP-GNR e estes conflitos positivos de competências não seria melhor para o país, até de economia de escala, ter só uma polícia? Muito obrigado. Obrigado, eu. Já houve muitos estudos elaborados até, ou inícios, pelo menos todos os anos, é feito, e até nas manchetes dos jornais de maior tiragem, surge sempre essa questão do sistema dual, se vale a pena continuar, se o ideal seria juntar ou criar porque juntar, na nossa opinião, também não seria a melhor solução, criar uma polícia única. O que é certo é que não passa de todos os anos umas manchetes e depois é esquecido, porque não há coragem política para o fazer. Se questiona-se a Associação dos Profissionais da Guarda apoiaria uma polícia única, depende daquilo que o próprio governo ou os governantes pusessem em cima da mesa. Porque, como disse, não acreditamos nas junções, porque isso já aconteceu noutros países e correu muito mal, né? Outros até correu mais ou menos, mas não há nenhuma que diga que correu bem. Por isso teria que ser criar uma polícia única, porque aqui a grande questão nem está nas categorias de base, quer na PSP, quer na GNR. Está nas categorias de topo. Quem iria comandar essa polícia? E aí é que está um grande problema. E depois tem outro problema. Nós somos comandados por generais do Exército.
E os generais do Exército não são polícias, nunca foram, nem nunca vão ser. Não é? Simplesmente... Ou seja, mas existe a Academia Militar já forma oficiais para a Guarda Nacional Republicana há muitos anos, pelo menos há mais de 15 anos que, segundo me recordo, já forma especificamente para a GNR. Vocês defendem que à semelhança da PSP, que agora são totalmente comandados por pessoas oriundas da Escola Superior de Polícia, vocês defendem também que a GNR seja comandada por elementos formados para a GNR, é isso? Já há muitos anos que defendemos isso. Okay. Até porque somos contra, mas eu vou vincar aquilo que disse, somos contra a estadia dos generais do Exército na GNR, porque simplesmente usam a GNR como trampolim para progredir na carreira. E isso não é sério. Não é porque gostam da GNR, não é porque se sentem polícias, porque não se sentem, são militares, não temos nada contra os militares. Eu próprio fui militar, fui polícia do Exército, fiz a minha carreira militar e vim para a GNR. Como muitos outros, como a grande maioria, quando até era necessário, há uns anos atrás, era necessário ser-se militar para poder ingressar na GNR. Nada contra os militares que têm a sua competência e grande competência, infelizmente também têm parcos recursos atualmente. O que é certo é que o Exército, e falo do Exército porque os generais que vêm para a GNR são sempre oriundos do Exército, embora possam vir até da Marinha, nós também temos a unidade de controle costeiro, mas há ali tipo, algum acordo que não acontece. O que é certo é que somos comandados, muitas das vezes mal comandados. Porque... Mas qual era o ganho que tinha ser só comandados por gente da GNR? Por pessoas que foram formadas especificamente para a GNR? Qual era o ganho que tinha efetivo? Mas perdiam a condição militar, ou não? Não quer dizer que perdesse uma condição militar. Mas também não vemos, atualmente, o que é que ganhamos em sermos militares. Porque se há uns anos atrás e para trás tínhamos, a nível de diferenciação com a PSP, tínhamos alguns ganhos por termos a condição militar, atualmente isso já não se põe porque não temos ganhos nenhuns. Pelo contrário, temos perdas. Basta ver os vencimentos da PSP, se a nível da tabela parece estar similar, o que é certo é que no início da carreira um agente da PSP começa num nível acima da GNR. Porquê? Porque a tabela da PSP, os índices remuneratórios já foram atualizados em 2015 e da GNR ainda não houve essa atualização. E quanto é que ganham no início de carreira? Sabe, os nossos 789 euros de início de carreira. Com os descontos e tal, pode terem alguns suplementos que quem anda à patrulha, que é o suplemento que é caricato, quem anda a maior risco, quem é o primeiro a avançar, são 50 euros praticamente de suplemento de patrulha. Enquanto outros suplementos, e bem, não quer dizer que sejam mal aplicados. Você não tem subsídio de risco, é isso? Não, porque os governantes, os sucessivos governos, continuam a achar que nós não temos uma profissão de risco. O que é certo é que se eu for a um banco pedir um empréstimo para comprar uma casa, taxam-me logo com um seguro mais caro, porque eles dizem que eu tenho uma profissão de risco. Aqui, quem é que tem razão? Se é o banco que tem razão, se é os governantes que têm razão, o que é certo é que por uma medida economicista não nos vinculam como uma profissão de risco. Como há outras profissões de risco, até com menos risco, não quer dizer que não tenham algum risco, mas têm muito menos risco, mas como nós somos um maior número, porque somos duas forças de segurança, com cerca de 40 e tal mil profissionais. Sim, 45 mil mais ou menos. E só por aí é que não nos conferem como uma profissão de risco e de desgaste rápido, porque nós trabalhamos por turnos sucessivos, e se hoje em dia a GNR tem um horário de referência desde 2017, relativamente há pouco tempo, que não é cumprido, muitas das vezes podem vir com o discurso que não há efetivo. Nós, é certo que temos um déficit de efetivo. Todos os anos, basta ver o RASI, que saiu agora relativamente há pouco tempo, saíram 1.200 e tal e entraram 400, não é? As saídas têm sido sempre 3 vezes mais que as entradas e, por isso, logicamente, o efetivo será cada vez mais reduzido. Mas também existe uma má gestão dos recursos humanos por parte da GNR. Temos uma máquina muito pesada, burocrática, e isso até já saiu em relatórios. Houve uma inspeção até ao CARI, em que diz mesmo isso. Há ali um uso de recursos humanos excessivo. Mas muito do trabalho administrativo que é feito na Guarda Nacional Republicana, nos postos, milhares de postos que estão espalhados pelo país, é feito pelos próprios colegas da GNR e depois que isso os priva de andar em funções policiais. É logicamente verdade. Que sim. Logicamente que sim.
colegas, camaradas que estão a desempenhar só esse serviço burocrático. Quer dizer que depois não fazem função policial. Não fazem função policial. Ou fazem uma coisa ou fazem outra dentro do período que lhes é atribuído. Normalmente, no período chamado o período 9-17, que é aquilo para as pessoas serem atendidas e etc. Claro que têm benefícios, esses camaradas, e nós não somos contra quem procura o melhor para a sua vida, até familiar. Porque quem anda no terreno, quem anda em sucessivos turnos, com um horário que ainda por cima não é cumprido, difícil, os profissionais têm muita dificuldade em estar com as suas famílias, em poder marcar alguma coisa. E como disse o Paulo Rodrigues no programa em que ele esteve cá, mesmo que tivesse a ser cumprido, há sempre situações que surgem em que a escala está definida por uma semana, é aquilo que dita o nosso horário de referência, pelo menos por uma semana. Raramente está, né? Mas vamos supor que esteja por uma semana, que pode ser alterada a qualquer momento. Porque surgiu um imprevisto. Lança uma incerteza familiar enorme. Sei que há uma taxa de divórcios também muito elevada dentro da GNR. Sim, é igual. E também de suicídios de colegas, não é? Sim. Isso também tem a ver com a forma como está organizado o trabalho dentro da GNR. O que é que acha que podia ajudar? Se fosse o comandante, o que é que você podia ajudar na estruturação dentro da GNR para facilitar a vida dos seus colegas? Diga-me 2 ou 3 medidas que podiam facilitar... Basta ir pelo slogan da GNR. Aquilo que a GNR passa para cá, para fora, para o cidadão, que não corresponde àquilo que é dentro da instituição, que é uma instituição humana, próxima do cidadão, e só a questão do humana não acontece dentro da instituição. Nós temos, se um profissional, por vezes, hoje em dia, graças àquilo que as associações, principalmente as associações profissionais, agora com essa questão do suicídio, nós temos feito Fizeram um trabalho sobre isso, exatamente. Vários debates até sobre Sim, isso, exatamente. porque achamos que é muito pertinente e não se pode esconder, embora a instituição tenha tentado sempre esconder até os números, né? O que é certo é que isso acontece porque quando um guarda tem um problema e vai falar com o seu superior hierárquico, é lógico que os superiores são pessoas, né? E as pessoas são como são, cada uma é como é. Há bons profissionais, há bons comandantes, e a GNR tem muitos, mas também há aqueles que, mesmo alguns até vindo de baixo, parece que as divisas subiram à cabeça e então esquecem-se da parte humana e esquecem-se que todos nós que vivemos, quem anda no terreno, vive situações, às vezes que estamos a viver na nossa própria casa. Falo da questão de divórcios, questões até que roça a violência doméstica. E a questão dos salários que são magros, não é? E depois a questão dos salários, que é das principais questões, não é? Claro, porque claro. podemos todos ter o espírito de missão que temos. Nós fizemos um juramento e cumprimos, infelizmente, há 2 dias aconteceu o que aconteceu. Mas todos vivemos, precisamos de dinheiro para sustentar a nossa família. Só Claro, assim nós sim, nos vamos sentir à vontade no terreno. Mas assim, sendo uma associação profissional e estando num país democrático, vocês podiam fazer uma greve, não é? Só que as forças de segurança estão vedadas por lei de fazerem greve. Vocês há alguns anos que reivindicam que esse instituto de greve para a defesa, para o equilíbrio das forças laborais, que se fosse concedido tanto à PSP como à GNR. Você defende o mesmo, César? Sim, até porque é uma ferramenta primordial nas lutas, nas reivindicações. Porque isto só com manifestações vale o que vale. Ou então tínhamos que fazer manifestações que fosse por vários dias seguidos até ad eterno e as próprias associações e os sindicatos não têm suporte para isso, não é? Mas o caso da GNR ainda é pior que na PSP, porque na PSP podem constituir sindicatos. Sim. Na GNR não podem. Mas sem direito a greve, não é mesmo? Não é? Essa é a bomba atómica, entre aspas, dos trabalhadores. Que é tal ferramenta importante, não é? O legislador foi inteligente e sabe que não quer dizer que não se tivesse que garantir os serviços mínimos, que é aquilo que nós fazemos diariamente, é garantir os serviços mínimos atualmente, porque não temos efetivo para mais, não é? Porque se as pessoas soubessem que existe postos que não têm efetivos de 5 elementos, tem postos que têm um elemento, o que é que estão esses postos a fazer? A talho foi só por causa da redução de efetivos dos postos, que é evidente, e nós estamos numa zona do Novo Canal, esta zona de Âmbuga, Sousa e Douro, que é praticamente partilhada pela GNR, os seus colegas estão a vê-lo, não é? Os seus camaradas, é assim que se diz, a designação, os seus camaradas estão a vê-lo. E tendo esta questão do Covid e esta pandemia, e acrescendo, houve mais de 300 diplomas legislativos, alguns com impendências muito fortes, com injunções muito fortes para as polícias intervir no terreno, como é que vocês conseguiram dar a resposta?
tendo em conta essa limitação de recursos humanos? Teve algumas situações que pronto, correram menos bem, porque as pessoas também não estavam habituadas, ninguém estava habituado a uma questão dessas, de ficarem confinados em casa e etc. E depois a própria legislação que foi saindo era uma não legislação, porque assim, foi mais os polícias ou os guardas que com a sua carolice que tentem levar da melhor forma. Quase pedagogia pública, Porque não é? era só pedagogia, porque como é que, não havendo, só agora é que existe O processo de controle nacional, exatamente. porque não existia. Se você vai para casa, Havia a questão da desobediência, mas a mas desobediência não colocava-se era a aplicada a todos, não é? Porque uma Exatamente. pessoa que não tivesse nenhum Covid, sintoma, exato. não tivesse o Covid, havia aquelas restrições, mas poderia andar na rua, podia ir buscar o pão. As pessoas podem dizer sempre que ia buscar o pão. Exatamente. Até podia sair 10 vezes por dia só para ir buscar pão. Não é? Nós não vamos andar atrás Gosta da de pão pessoa. fresco, essas pessoas. Pois, exatamente. Claro, como é óbvio, não é? Mas a dificuldade, o número de efetivos da GNR teve, por exemplo, e depois vocês tiveram também problemas de contágio interno, não é? Houve alguns colegas, Sim, o que alguns, veio a crescer. Como é que foi organizar-se isto tudo? Vocês tiveram orientações muito Sim, próprias para... nisso a GNR, correu bem nessa questão. ao início, logicamente, como não estavam preparados, demorou mais um bocado, mas depois a GNR diariamente, quase diariamente, saía através de e-mail, porque todos nós temos um e-mail institucional, e emanavam as orientações, e isso correu relativamente bem. Nós também temos até o próprio centro clínico, que no início também houve ali alguns constrangimentos, mas depois, sempre que houvesse que tivesse algum tipo de sintoma e contactasse o centro clínico, iam lá ter com o camarada e faziam o teste, se tivesse que fazer o teste. Por isso depois também a engrenagem começou a resultar e tivemos alguns números, mas não foram muitos. Não foi assim uma das tanto coisas que eu tenho aqui para perguntar, que é eu conheço muitos camaradas eles da Guarda Nacional da Republicana, e todos em surdina, porque têm muito medo de falar, todos um pouco como utilizando biombos ou vozes distorcidas, não é? Vêm dizendo que queriam definitivamente afastar a condição militar da GNR, isto é, deixar de ser uma estrutura híbrida, dual, em que se aplica regras civis e regras militares, e ficar só com regras civis, deixar de se aplicar o Código de Justiça Militar, deixar o Código Deontológico Militar, essas questões todas, o regulamento da disciplina militar. O regulamento de disciplina militar só se aplica em estado de sítio e de urgência, exatamente. É uma parte subsidiária. Mas muitos dos seus colegas acham que isto está completamente desfasado para o ano de 2020 que nós sofremos, e esta questão da condição militar é só uma forma de ter obediência cega. Concordo? Plenamente. Concordo plenamente em tudo que disse. Ainda tenho meus ouvidos. Até pela panóplia de legislação que nós temos, que nós já tentamos, quando houve em sede de alteração de estatuto, arrumar com isso tudo. Porque não serve para uma força policial. Serve para os generais imporem aquilo que eles querem. Eu quero posse e mando. Tanto que o Código de Justiça Militar não se percebe porque é que é aplicado na GNR. Percebe-se que seja aplicado nas Forças Armadas, até porque estão aquartelados, não estamos em guerra, só quando estão em missões, etc., é que poderá ter alguma mais aplicação, embora é oriundo das Forças Armadas. Na GNR não se percebe, até porque temos o Código de Processo Penal, que é mais justo para uma força policial. Não é? Sim, é aquilo que se aplica à PSP. O código. Aqui, mais uma vez, somos mais penalizados que os colegas da PSP, porque e basta ver, quando não conseguem, pelo regulamento de disciplina da GNR, punir um profissional da GNR, eu digo profissional porque nós somos a Associação dos Profissionais da Guarda por isso mesmo, que é para afastar a questão militar. Claro, porque nós não vemos ganho algum em ser militar. Essa pergunta é que eu estava... Qual é o ganho de ser militar? De estar associado às Forças Armadas? Só há umas pessoas que ganham em continuarmos a ser militares. São os generais do Exército que conseguem vir para cá. Okay. Fora isso, nem os nossos oficiais, tudo bem que gostam, mas isso, as honras e as medalhas poderão continuar como a PSP Sim. tem, não é? Não é Todas por aí. As Forças Armadas têm, não é? Agora, o único quem ganha são os generais, porque podem vir para cá. Como eu disse, há uns anos atrás, havia alguns ganhos que nós tínhamos comparativamente com a PSP. Hoje em dia não temos, está tudo igual. Simplesmente o que nos difere é mesmo a zona da ação, e lá está, temos a condição militar, porque dá jeito
muita gente. Pois, a questão aqui, é por isso é que há aqui um GNR, um general que diz que o que faz a GNR, a condição militar, permite à GNR ter uma disciplina, uma hierarquia, justiças militares muito próprias, suportando toda a instituição e guiando os seus militares, pautando a sua conduta de uma forma ímpar. Isto é, a instituição castrense a impor-se, não é? Enquanto modelo de regulação interna, porque os militares têm uma forma de ver a sociedade muito diferente do que é uma forma civil de ver a sociedade, não é? Isso não tem a ver com a questão de disciplina, como diz esse general, tem a ver com a questão da intimidação. É só isso. Que se falas muito, nós podemos constituir associações, mas também não podemos não podemos criticar a instituição, não podemos criticar o comandante-geral, claro. Porque o que ele faz é logo colocar processos disciplinares. E depois eles têm algumas decisões desfavoráveis. Então eu trago aqui o acórdão do Tribunal Constitucional, que saiu há muito pouco tempo, deve ter conhecimento, foi agora publicado em 8 de julho, portanto foi ontem publicado, que diz que acabou de se julgar inconstitucional por violação do artigo 30 da 4ª Constituição, a norma do artigo 98, a linha B do Decreto-Lei nº 30 de 2017, de 22 de março, que corresponde ao Estatuto dos Militares da GNR, segundo o qual cessa definitivamente o vínculo à guarda ou militar que tenha sido condenado na pena acessória de proibição do exercício de função e, em consequência, negar o provimento ao recurso. Quer dizer que os próprios os tribunais, vocês servem-se muito dos tribunais para repor a ordem dentro da GNR. Você é das pessoas que mais recorre aos tribunais dentro da GNR, é verdade? É verdade. Infelizmente, temos que recorrer aos tribunais, porque senão, a nível interno, basta abrirem um processo disciplinar que, basta eles quererem, que levam até ao fim e punem o guarda que eles quiserem. A defesa fica muito mais frágil por causa da condição militar, é isso que está a dizer. Porque, como ele disse, se no regulamento de disciplina da GNR não encontrarem um caminho para o punir, vão pelo Código de Justiça Militar. Porque no Código de Justiça Militar basta ir, ou porque desobedeceu a uma ordem, é o crime de desobediência. E depois porque tem um juiz, que não é juiz, é um oficial superior, que hoje em dia não há tribunais militares, mas há coletivos de juízes em que está lá um assessor militar que um juiz civil não percebe das leis militares e por isso vai seguir aquilo que o assessor militar estiver lá. Quem fizer o parecer. Exatamente. Por isso é sempre punido. Quer dizer que os requisitos para a punição no regulamento de disciplina militar, através do Código Militar, são sempre muito mais ténues e carecem de muito menos fundamentação do que os outros todos que estão implementados na GNR. Sim, logicamente sim. Essa facilidade. Logicamente sim. Eu trago aqui, já agora que aproveitando a sua presença, trago aqui também outro diploma, que é aquele que correge a si, que é o Estatuto, né? O Estatuto Militar da Guarda, que acabei de nomear, né? Foi apurgado com o Decreto-Lei 30 de 2017. Eu tive curiosidade e dizer que trago aqui o regime aplicável da GNR e depois diz os deveres e os deveres especiais, que é o artigo 13 e o artigo 14. Para aplicar estes deveres todos especiais e gerais, tendo em conta que diz que um camarada seu da GNR ganha, pelos os salários médios que eu tive a ver, são cerca de 1.200, mais ou menos, médios, não é? Será que por 1.200 euros fica-se privado por tantos deveres especiais? Acha que o salário corresponde aos deveres que estão aqui escritos neste estatuto? Logicamente que não, né? E por isso quem veio para a GNR ou veio por gosto e depois é que foi percebendo o que é a GNR e porque tem o espírito de missão, porque se for por aquilo que ganha, certamente que não vinha para a GNR. E hoje em dia cada vez isso vai-se porque... Como eu disse, quando vínhamos para a GNR, já tínhamos todos o serviço militar e tínhamos e éramos jovens, né? Tínhamos aquele espírito de corpo e queríamos ser polícias. Só que hoje em dia a juventude, até porque tem mais formação, não tem tantas saídas e por isso por vezes concorrem às forças policiais, mas ao saberem o que é... E até porque, na ordem do dia, hoje em dia um polícia parece que é o criminoso. Né? Está na parte negra da sociedade. E como não tem também
na voz do comando quem os defenda, porque isso é a grande ausência que se sente, é que não vem o comandante, que era aquilo que devia fazer. O comandante-geral não pode ser um administrativo. Tem que ser, de facto, quem comanda, quem vai ao terreno, quanto mais não seja dar uma palavra aos seus subordinados. E isso não acontece. É muito administrativo. Tudo bem que existe uma máquina, mas também a GNR tem a componente administrativa com um general à frente que pode tratar disso. Mas quem trata de tudo isso, da parte administrativa, é o comando-geral, que não devia ser. É um homem que tem que comandar as suas fileiras. E isso não o faz, porque não percebe do serviço policial. Percebe da condição militar, mas não percebe do serviço policial. E por isso, certamente, sente-se condicionado a ir para o terreno e ir, pelo menos, dar um alento aos seus profissionais. E isso faz muita falta. E por isso é que é mais uma mais-valia ter um oficial da GNR que andou no terreno, foi comandante de destacamento, foi comandante territorial e por aí acima. Ou seja, esteve ligado com os seus subordinados e certamente iria mais vezes dar essa palavra, porque sabe o que é que os profissionais que também querem ouvir numa situação mais difícil. E isso não acontece. Há aqui um dever que eu não entendo, por isso é que eu queria que me explicasse. Há muitos que não... Não, eu não entendo mesmo, por isso, isto sem reserva mental nenhuma, é que não entendo. Que diz aqui, está aqui, a linha H, cumprir a missão ou o ato de serviço que decorra em conjunto com cerimónia religiosa. Esse é daqueles que nós queríamos retirar e não foram retirados. Porque... O que é que isto significa? É que quando a gente vê uma posição tem que ficar com honra militar perante a posição? Temos que estar presentes. Claro que não fazemos honra militar, mas estamos a fazer os acompanhamentos que é caricato. Nós somos um país, já não somos um país um católico, Estado laico, somos laico, não é? Exato, por isso é que está aqui um dever especial, não é? Pois, mas se forem outras religiões, por acaso nunca aconteceu, mas se outras religiões fizerem esse pedido, como é que se vai processar? Até porque nós próprios, cada um tem a sua religião, não é? Claro, exatamente. Podemos ter várias, várias religiões. Crenças e religiões em Portugal. E se termos de estar presente, isto é daquelas coisas que não fazem sentido e que deviam ser retiradas. Não foram retiradas, nós propusemos para ser retirado, por isso mesmo, porque existe a liberdade religiosa e isso vai contra a liberdade religiosa, até porque os guardas têm a sua religião, poderá não ser aquela que eles vão prestar o serviço e dificilmente vão prestar um bom serviço porque estão ali a fazer um frete. Okay. Foi uma curiosidade minha. A última pergunta, o tema já vai longo e é sempre aquela pergunta desconfortável, mas sempre na forma simpática. E a pergunta desconfortável que trago aqui, eu acompanho semanalmente os seus artigos, leio com atenção e me demonstra uma enorme coragem e às vezes colocar o dedo na ferida, sendo a instituição militar, deve ser um desconforto enorme dentro da Guarda Nacional da Republicana, alguns escritos, algumas narrativas que constrói. E a pergunta que eu trago aqui ao César é esta. Você queixa-se que existe muito pouca liberdade de expressão. Há muitos anos que vem sempre a dizer, mas já teve vários processos em tribunal, não só por ofensa ao organismo público, à própria GNR, como também por algum abuso de poder que possa fazer no âmbito do exercício da presidência da Associação Profissional de Guarda. Se você fosse o comandante, se comandasse a si próprio, se comandasse a GNR e fosse-lhe dada a prerrogativa de dizer qual eram os limites que você imporia aos seus camaradas da GNR, naquilo que escreve e sobretudo nas redes sociais, que alguns deles também não são meiguinhos. Quais são os limites que você acha que encontra aqui para satisfazer o que é a liberdade de expressão e a vossa condição de defender os camaradas da Guarda Nacional Republicana? É uma pergunta desconfortável. Nunca podem pôr em causa, é lógico que não podemos ofender pessoas e a isso nunca o fiz. Tenho que criticar, aqui porque senão não faz sentido existir o associativismo na GNR, porque para dizer para a Europa que aquela força de segurança, que até é de cariz militar, tem associações profissionais, isso é tudo muito bonito, mas depois andam a perseguir os dirigentes. Nunca fizemos ofensas, eu nunca o faço. Agora, meto os dedos na ferida, porque foi para isso que me propus quando me candidatei e foi para isso que os sócios votaram em mim. Quantos sócios já agora tem? 8 mil, cerca de 8 mil sócios. É muito sócio, não é? Sim, poderiam ser mais no rol, mas existe muito medo na instituição, até para ser sócio de uma associação. Alguns até são sócios e descontam por transferência porque não querem que venha no boletim de vencimento, porque alguns são perseguidos por serem sócios
da Associação dos Profissionais da Guarda. De outras, nem por isso, mas esta como é maior, mais chata, mais incisiva, mas nós não estamos cá só para criticar, nós estamos cá para ajudar a instituição. Só é pena que, mais uma vez, e vou falar no Comando Geral, e falando no Comando Geral não quer dizer a pessoa específica, claro, porque já passaram vários, eu já passei por vários e alguns até bem piores, que já me quiseram expulsar da GNR e continuo a ter vários processos, tenho para aí 10 a decorrer, mas não é isso que nos tira a força, não só a mim, como aos dirigentes que me acompanham, que são gente de coragem, porque é muito difícil ser dirigente. É muito mais fácil até criticar, alguns camaradas até criticam, porque não sabem o que é... Quais são os limites que nós temos como associação? Exatamente. Como sindicato não teríamos tantos limites. Porque se soubessem, até lutariam eles próprios, porque nós estamos aqui a lutar por todos nós. E foi isso que sempre, desde 2002, já era sócio, mas desde 2002 como dirigente tento fazer. E é difícil até arranjar pessoas que queiram levar isso para a frente, porque eu também começo a ficar cansado, porque isto, para além do meu serviço, como eu disse, sou patrulheiro, ando na patrulha e isto faço por carolice, não se pense que tenho outro vencimento, porque não tenho, não recebo nada por isso, é mesmo porque acho que as injustiças devem-se combater e devemos melhorar a instituição, criticando aquilo quando temos que criticar, propor para melhorar a instituição, porque, como demonstrou aí, tenho um documento que é de 1925, não faz sentido nenhum. Nós estamos em 2020. Ainda bem antes do salazarismo. Do Estado Novo, exatamente. Do Estado Novo. Muito obrigado, agradeço-lhe piamente a sua presença, dar-lhe um voto de solidariedade pela coragem que tem demonstrado e pelo trabalho que tem desenvolvido na sua associação, como presidente da associação. Voltar a referir e dar outra vez o luto aos colegas, também à vossa instituição, pela morte de mais 2 colegas em serviço. Espero que se lembrem das famílias desses colegas. Esperemos que sim, que haja os procedimentos. Que os procedimentos sejam ágeis. E dizer-lhe que o Novo Canal estará sempre disponível para a Associação Profissional da Guarda, não o Data Bene, que é um programa muito específico do direito para a descomplexificação do direito, mas em nome do Novo Canal, certamente posso falar, neste caso, pelo Paulo, que nos está a escutar, que estará sempre, que os colegas da GNR terão sempre o espaço e viva voz para a defesa dos seus interesses e, sobretudo, para manter a ordem e a tranquilidade pública, que é uma das grandes missões da GNR. E agora passo a palavra ao Paulo. Muito obrigado a todos e voltamos para a semana. Foi realmente uma conversa fantástica. Muito obrigado, Paulo Ferrinho. Muito obrigado, César Nogueira. Esta casa será sempre a vossa, para vocês profissionais da segurança. Quanto a nós, já sabe, pode ver o Data Vénia e os nossos outros programas em novumcanal.pt ou então na sua rede social favorita. Uma boa noite e um excelente fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.